Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Entrei e saí de cadeia desde os meus 17 anos. Achei que já tinha visto de tudo. Membros de facção esfaqueando agentes penitenciários, guerras entre gangues rivais, fugas, torturas. Vi tanta coisa que ainda me causa pesadelo. Maciel, cela 4222, gritou o guarda. Eu pulei do colchão fino que exalava um cheiro de mofo, sentindo o ar abafado da cela. Olhei entre as grades e vi o agente Penha. Penha era um cara obeso, folgado, barulhento e preguiçoso. Uma vez vi um membro do Comando Vermelho dar um soco tão forte no nariz dele que o fez desabar no chão, igual papel molhado. Aquela cena ainda me arrancava um sorriso. Ele berrando e chorando enquanto os outros agentes vinham correndo socorrê-lo. Sou eu, respondi. Penha me entregou um papel, olhando direto nos meus olhos sem cor, meio acinzentados. Parabéns, você vai ser transferido. Arruma tuas coisas. Esse é teu último dia aqui no Presídio Estadual de São Damião. Você pode achar que eu deveria estar feliz com a notícia. O lugar era um buraco. A comida era nojenta. O cheiro constante de água sanitária com produto químico era insuportável. E à noite o frio era tanto que o lençol fino não servia para nada. Eu acordava tremendo. O prédio devia ter uns 100 anos, e o fato de ainda funcionar era quase um milagre. Mas, sinceramente, eu não estava nem um pouco empolgado com a transferência. Eu já conhecia a cadeia, tinha feito alguns aliados e sabia onde podia andar sem correr risco de tomar uma facada nos chuveiros. Como diz o ditado, antes o diabo que você conhece do que o que você não conhece. Fui tirado da cela na noite seguinte, carregando tudo o que eu tinha, que cabia fácil num saco de lixo transparente com muito espaço sobrando. Umas roupas da prisão, escova e pasta de dente, um desodorante, uma bíblia velha, um par de chinelo e um radinho. Aquilo ali era o reflexo perfeito da minha existência. Leve, descartável. Boa sorte, Maciel, gritou Alvin, um dos poucos com quem eu trocava ideia. Se cuida aí, irmão. Quem sabe a gente se encontra do lado de fora. Respondi acenando, mas eu sabia que dificilmente ia ver aquele povo de novo. Na verdade, nem minha família me via mais. Fazia mais de 5 anos que ninguém aparecia. Nenhuma carta, nenhum depósito na conta do presídio, nenhum livro, nada. Pensei comigo. A gente nasce sozinho e morre sozinho mesmo. Penha caminhava ao meu lado, ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Seu rosto tinha as marcas dos anos de cachaça, o nariz vermelho de vasos rompidos, os olhos pequenos e apertados. Mas mesmo assim dava para ver que ainda tinha uma fagulha de esperteza escondida por trás daquela cara de porco. Olha só, Maciel, disse ele, naquele jeito mole de falar. Parece que vou junto com você. Serei teu guarda de escolta. Tá animado? Dei um sorriso fraco. Já teve guarda pior que você, Penha. Bem pior. Entrei no camburão usando o macacão laranja da prisão. Para minha surpresa, a parte de trás estava praticamente vazia. Só tinha mais um preso lá. Penha sentou-se entre nós para vigiar. Nós dois estávamos algemados e com tornozeleiras ligadas por uma corrente. Olhei para o outro cara, negro, cabeça raspada, sobrancelhas raspadas também. A única coisa que ele não raspou foram os cílios, aparentemente. E aí? Disse ele. Acenei de volta. Ficamos em silêncio por um tempo, enquanto Penha se ajeitava no banco entre nós. O banco gemeu como se fosse um móvel velho. E aí, o que você sabe sobre esse lugar para onde estamos indo? Perguntei. Penha tomou metade de uma coca de 600 ml e soltou um suspiro fundo. Para ser sincero, não sei quase nada. Parece que é uma unidade nova. Pediram para mandar alguns presos com um perfil específico. Que tipo de perfil? Perguntou o outro preso. Penha olhou para ele com um olhar sério. Pô, Timóteo, você sabe. Gente cascuda, com ficha longa. A galera que já fez da prisão o quintal de casa. Dei uma risada curta. Tem muito bandido mais barra pesada que eu nessa vida.
Mas disseram nada de assassino ou integrante de facção. Estranho, né? Parece algum projeto novo do governo. Um tipo de prisão experimental, é como chamam. Experimental? Repetiu Timóteo, franzindo a testa. Sei lá o que significa. Mas você não é assassino, né, Timóteo? Timóteo deu um sorrisinho torto. Nunca... Quer dizer, teve aquela vez que minha mina me fez tomar um ácido com ela e depois matou os pais dela. A gente fugiu junto. Ele disse isso olhando para cima, como se visse um anjo flutuando. Mas nunca fui condenado por nada. Só como cúmplice. Então, tecnicamente não conta. Penha deu uma risada. Conta sim, Timóteo. Tudo conta. Se tem uma coisa que aprendi nesses 36 anos de sistema, é que você nunca escapa de nada que fez. Nem do bem, nem do mal. Do lado de dentro da viatura dava para ver pouco. Tinha uma janelinha com vidro reforçado nas portas traseiras, mas não revelava muito. Só uma visão parcial do que estava atrás. Lá fora, vi brevemente que estávamos entrando numa região de mata densa, com morros que pareciam não acabar. Rodamos por horas, e nós três ficamos ali, jogando conversa fora sobre tudo. Futebol, política, crime. A recente onda de esfaqueamentos brutais ainda ecoava na minha mente quando senti o camburão parar. Olhei pela pequena janela traseira. Só havia mais e mais árvores. Nenhuma casa, nenhum carro, nenhum sinal de vida. Esse lugar parece uma cidade fantasma, comentei. Morto igual o Frank Sinatra, respondeu Penha, dando uma risada ofegante da própria piada ruim. Essa região aqui já foi grande na extração de carvão, mas quando o minério acabou, o povo perdeu o emprego e foi embora. Meu avô mesmo foi minerador, ele comentou. É um bom lugar para construir uma cadeia, né? Disse Timóteo. Ninguém por perto. Fomos recebidos por um som estridente. Um alarme tocava alto, e na frente da van ouvi um rangido pesado. Provavelmente o portão se abrindo. Entramos. Vi as torres de vigilância e o arame farpado passando rapidamente pela janela, até que a viatura parou dentro de uma garagem escura. A porta atrás de nós se fechou devagar, abafando o mundo exterior. Penha pulou e disse: "Bora levar vocês para dentro e tirar essas algemas." Ele puxou uma lanterna do cinto e seguiu à frente. A luz dançava nas paredes, criando sombras estranhas e distorcidas. No caminho, vi umas coisas no escuro que pareciam ferramentas de tortura, mesas metálicas, correntes presas às paredes, objetos bizarros que lembravam instrumentos medievais. Que lugar é esse? Sussurrei, e o som da minha voz ecoou alto demais nas paredes frias de concreto. Aquilo ali parece um torno. E aquilo ali, meu Deus, acho que é um pera do sofrimento. Apontei para um objeto de metal com lâminas dobradas e um cabo com molas. Sabia o que era. A coisa era enfiada em qualquer orifício do corpo, e ao ativar a mola, ele abria por dentro, rasgando carne e ossos. Penha parou e me encarou. Estranho. Como é que tu sabe dessas coisas? Eu leio bastante, respondi. Ei, olha ali embaixo daquela porta, disse Timóteo. Tem uma luz vermelha acesa. Penha apontou a lanterna, revelando uma velha porta preta rachada no meio. Gravado nela em letras prateadas estava escrito: Entrada, Presídio Estadual de Gelo Norte. Olá, gritou Penha. Tem alguém aí? Avançamos. As correntes nos tornozelos tilintavam a cada passo. Ao lado da porta vi um painel com um botão e uma placa enorme na parede. Nela se lia: Regras de conduta, Presídio Gelo Norte. Os funcionários sem rosto não trabalham aqui. Se você vir aperte imediatamente um dos botões de emergência espalhados pelo presídio. Quando as luzes vermelhas de emergência acenderem, esconda-se e não saia até elas apagarem. Nunca entre na enfermaria, sob nenhuma circunstância. O diretor percorre os corredores todas as noites às 3h33, em busca de carne humana. Não deixe que ele te veja. Isso é piada, né? Perguntou Timóteo, franzindo a testa. Sei lá, respondeu Penha, nervoso, coçando a nuca. Nunca vim aqui antes, mas é esquisito, para dizer o mínimo. De repente, um som veio do fundo da sala. Um interfone soou, seguido por uma voz feminina, robótica, gélida como gelo no meio do verão.
Por favor, retirem as correntes e sigam pela porta à esquerda. A transferência será concluída. Penha suspirou aliviado. Ufa, esse lugar me dá nos nervos. Você não pode simplesmente nos deixar aqui, protestou Timóteo. Que lugar é esse? Onde está todo mundo? Por que tem uma sala cheia de instrumentos de tortura? Penha levantou as mãos. Desculpa, filho. Só sigo ordens. Me mandaram trazer vocês, e foi o que eu fiz. Ele destravou nossas algemas e tornozeleiras. Estiquei os braços, aliviado por estar livre daquelas correntes sufocantes. Valeu por tudo, murmurei, pegando minha sacola de lixo quase vazia. Fui na direção da porta da esquerda. Timóteo veio atrás, ainda relutante. Acima da porta lia-se população geral, mas quando passamos por ela e a porta se fechou com um baque metálico, o que encontramos foi um corredor iluminado por luzes de emergência vermelhas. Um calafrio percorreu minha espinha. As regras. O que diziam sobre as luzes vermelhas? Se acenderem, esconda-se. Um grito rasgou o ar à frente. Era um som desesperado, cheio de dor e medo. O corredor se dividia em duas direções. Não dava para ver ninguém. Foda-se isso, disse Timóteo, virando e tentando voltar pela porta. Mas ela estava trancada. O grito ecoou de novo, mais alto, mais perto, e de repente foi cortado de forma abrupta. O som seguinte era um gorgolejo sufocado, como se alguém estivesse tentando respirar com a garganta cortada. Silêncio mortal. Seguimos em frente. Não havia portas nem onde se esconder. Era só o corredor e setas pintadas no chão de concreto. Logo adiante encontramos o corpo. Um homem com um uniforme marrom estava estirado no chão, os olhos arregalados e sem vida mirando o teto. O peito, costas e braços estavam cobertos por cortes profundos. A garganta havia sido aberta. Parecia mais uma mordida do que uma lâmina. Uma poça de sangue se espalhava ao redor. Mais adiante, vi um vulto escuro, uma sombra. Apontei para Timóteo e seguimos pela esquerda, correndo o mais silenciosamente possível. Passei por uma porta. Enfermaria, dizia a placa. Arregalei os olhos. Merda. Não, essa não, murmurei. Corri até a segunda porta quando ouvi passos atrás de mim. Me virei. Uma criatura saía da escuridão. Algo saído de um pesadelo. Pele preta, brilhante, como a de uma centopeia. A forma lembrava um lobisomem, mas sem pelos. Era alto, encurvado, os olhos brancos como os de um cego, as garras longas como facas, e o rosto reptiliano, sem nariz. Uma mandíbula que se abria demais, revelando presas ensanguentadas. Ele soltou um rosnado surdo e grave, como se viesse do fundo do peito. Corri. Passei pela segunda porta sem nem ver a placa. Timóteo veio atrás de mim, mas tropeçou. Caiu. Vi um rosto pálido escondido atrás de um beliche. Outro preso apavorado. Quando viu a criatura, se levantou gritando e tentou fugir, mas a coisa saltou, o alcançou com 2 pulos e agarrou-o pelo pescoço. Olhei para trás. Timóteo jazia no chão, gemendo, ferido. Corte profundo nas costas. Sangue jorrava. Vamos, rápido! Gritei, puxando-o. Ouvi o som seco de um pescoço se partindo. A criatura havia torcido a cabeça do outro preso. Depois, com uma mordida só, arrancou-a do corpo. Me tira daqui, cara. Por favor, sussurrou Timóteo. Eu puxava ele de volta para o corredor quando vi outra criatura, correndo atrás de um preso que fugia com um macacão como o nosso. Não tive escolha. Levei Timóteo até a porta da enfermaria, a mesma que deveríamos evitar a qualquer custo. Ela se abriu com um rangido sinistro de ferrugem. E entramos. Deve ter algo aqui que a gente possa usar para estancar o sangue. Falei, puxando o Timóteo pelo corredor estreito, em direção a uma sala com várias camas. Eu ainda não entendia porque as regras diziam para evitar a enfermaria. O lugar parecia vazio. No fundo da sala, vi um armário de vidro cheio de bandagens, álcool, esparadrapo e outras coisas de primeiros socorros. Corri até lá. Timóteo mancou atrás de mim, ainda gemendo de dor. Caramba! Acho que aquelas garras chegaram até o osso, murmurou ele. Vai ficar tudo certo. Tentei tranquilizá-lo,
puxando antisséptico e faixas. Poderia ter sido bem pior. O universo, claro, tratou de me provar o contrário. Uma risadinha suave ecoou debaixo de uma das camas. Eu e Timóteo congelamos. Então, duas mãos podres se arrastaram para fora, puxando o corpo mutilado de uma menina. Ela tinha manchas pretas, como infecções espalhadas pelo rosto e braços. O sangue escuro pingava do vestido hospitalar sujo e rasgado. Ela não tinha olhos. As órbitas vazias me encararam como se fossem buracos negros vivos. Quando se levantou, a risada virou um riso histérico e doentio, borbulhante, como o de alguém se afogando no próprio sangue. E então ela correu em minha direção. Vi o brilho metálico de um bisturi na sua pequena mão. "Não!" gritei, levantando as mãos para me proteger. A lâmina desceu, rasgando a palma da minha mão. Uma dor fria e cortante subiu pelo meu braço. Trinquei os dentes, tentando não gritar. Foi aí que as luzes vermelhas de emergência se acenderam. E então luzes brancas estroboscópicas piscaram em sequência. Timóteo correu até mim, tentando enfrentar a garota. Mas debaixo das camas, mais mãos apareceram, pequenas, deformadas, cheias de feridas e larvas. Vi os ossos das mãos expostos em pontos onde a carne havia sido devorada. "Vamos!" gritei, puxando Timóteo de volta, enquanto mais crianças mortas-vivas se levantavam, armadas com bisturis, tesouras cirúrgicas, agulhas afiadas. Uma facada repentina na minha coxa me fez cair. Um garotinho olhava para mim com olhos vazios e um sorriso de caveira. Desabei. Cercado. Naquele momento tive certeza de que morreríamos ali. Fechei os olhos e rezei. Pedi perdão por tudo. Então, num grito de dor, arranquei a faca da minha perna e a virei contra o garoto, quando ouvi um tiro. A cabeça da menina mais próxima explodiu em uma chuva de ossos e larvas. Era o Penha, parado na porta com a pistola em punho. "Vamos! Agora!" ele gritou. Timóteo e eu não pensamos duas vezes. Mancamos em direção a ele, enquanto Penha continuava atirando contra as criaturas. Cada passo doía mais que o anterior, mas estávamos vivos, ainda vivos. "Por que você voltou?" perguntei, ofegando. Penha parecia pálido e transtornado. Quando cheguei na viatura, o motorista estava morto, garganta arrancada. Peguei a chave e voltei para buscar vocês. Eu não sei onde a gente tá, mas vou tirar vocês daqui. Eu o encarei, em choque. Jamais imaginaria que o Penha, de todos os guardas, arriscaria a vida por 2 detentos. "E qual o plano agora?" perguntou Timóteo, sangrando e suando em bicas. "Como a gente sai vivo?" A porta fechou atrás da gente, a menos que consigamos arrombá-la e voltar para a van. Enquanto falávamos, passamos por um dos botões com a placa "Despacho de Emergência", iluminado por luz vermelha. "Será que alguém responde a isso?" murmurei. Um grito cortou nossos pensamentos. Viramos. Um homem de uniforme preto de agente penitenciário vinha andando em nossa direção, mão no rádio. Mas havia algo errado. Ele estava perto o suficiente para vermos. Não tinha rosto. Sua cabeça era lisa, sem olhos, sem nariz, sem boca. Só pele branca esticada como uma máscara horrível. E ainda assim ele falava. "Você deve se apresentar ao departamento médico", disse, a voz ecoando de dentro do corpo. "A gente está ferido", Penha tentou argumentar. "Trabalho aqui, olha a minha identificação." A criatura levou o rádio à boca. "Resistência no bloco 1, disse. Antes que pudesse continuar, Penha avançou e tentou derrubar o rádio. O falso agente recuou, sacou uma pistola e atirou. O peito do Penha explodiu em sangue. "Penha!" gritei. Timóteo correu, um bisturi na mão. Um dos que pegara da enfermaria. Cravou no pescoço da criatura. Ambos caíram no chão. O peso do corpo dele afundou ainda mais a lâmina na carne falsa. O sangue que jorrou não era normal. Era escuro, quase fuligem. O som de morte borbulhou no ar. Eu agarrei a arma do Penha e o carregador reserva. Timóteo pegou a outra. Mais criaturas sem rosto apareciam no fim do corredor. Apertei o botão de despacho de emergência e corremos. Não muito rápido, mas o suficiente para escapar. Por enquanto.
Vagamos pelos corredores tentando evitar o sem-rosto. Eles falavam entre si pelo rádio, mas o som não saía de suas cabeças. Vinha de dentro dos corpos. Aquilo era errado, irracional. Às vezes víamos homens de farda preta com rifles automáticos atirando-nos sem rosto. Seriam esses o tal despacho de emergência? Ou outra coisa ainda pior? Fugimos deles também. Passamos por celas onde corpos estavam pendurados, mumificados. Dormitórios repletos de cadáveres dilacerados pelas criaturas lobisomem. O cheiro era de carne podre, de ossos expostos há dias. Às vezes, víamos outros sobreviventes, rostos pálidos que nos observavam dos cantos escuros, mas não diziam nada. Foi quando encontramos o diretor. Estávamos no ginásio, descansando por alguns minutos, quando ouvimos um rugido demoníaco vindo do corredor. Línguas estranhas, ruídos que não pertenciam a humanos. Um corpo decapitado foi arremessado contra a parede. E então ele apareceu. O diretor tinha uns 3 metros de altura, vestia o uniforme preto da administração, com um boné de couro, mas não tinha carne no rosto. Era osso puro, com olhos reptilianos brilhando entre as fendas, uma língua bifurcada saindo da boca. Suas mãos eram como punhais ósseos. O cheiro dele, mistura de couro queimado com sangue velho. "Atira!" gritei. A primeira bala arrancou o boné, acertou o crânio, mas não parou a coisa. Ele veio correndo, saltou como um demônio sobre o Timóteo. O impacto o lançou contra a parede do ginásio. Ouvi os ossos quebrarem. Troquei o carregador, disparei de novo. Uma das balas estourou o olho do monstro. Ele cambaleou. Corri até ele, coloquei a pistola no outro olho e esvaziei o pente. Ele caiu, morto. Fui até Timóteo. As pernas estavam quebradas. A coluna torta. Ele tossiu sangue. Desculpa, murmurou. Talvez ele tenha balançado a cabeça. Talvez. Peguei o molho de chaves do corpo do diretor. Saí correndo. Encontrei a porta da garagem. Funcionava. Entrei na van, empurrei o motorista morto, liguei o motor e arrebentei o portão. O impacto destruiu a parte da frente, mas me levou longe o suficiente. Não sei que lugar era aquele. Só sei que nunca mais quero voltar. Nunca.